Você não imagina quantas vezes me fazem essa pergunta. Em reuniões com acionistas, entrevistas, cartas de investidores, sempre surge a mesma dúvida. Warren, por que você não tem Bitcoin? Perdeu uma fortuna. A moeda digital passou de centavos para dezenas de milhares de dólares. Gente virou milionária, alguns até bilionários. E você, conhecido por enxergar valor onde ninguém mais vê, simplesmente ignorou o que muitos chamam de oportunidade do século. Então, deixe-me ser direto. Nunca comprarei Bitcoin. Nem por 10 mil dólares, 1.000 dólares, 100 dólares ou até 10 dólares. Não pagaria um centavo sequer, porque Bitcoin não é investimento. Não gera nada. Não tem valor real. E tudo o que aprendi em mais de 7 décadas de investimentos bem-sucedidos me diz que comprar Bitcoin é, na melhor das hipóteses, especulação, e na pior, pura insensatez. Hoje vou explicar por que jamais colocarei meu dinheiro nessa aposta e, mais do que isso, porque todo o conceito de criptomoedas é falho. Mas, acima de tudo, vou mostrar o que faço com meu capital, algo que realmente constrói riqueza, em vez de depender da esperança de que alguém pague mais por um código digital do que você pagou. Vamos começar pelo básico. O que é valor? Quando avalio qualquer ativo, pergunto o que ele vai produzir ao longo do tempo, descontando esses fluxos para o presente. Uma fazenda gera colheitas vendáveis, um prédio comercial traz aluguéis, uma empresa fabrica produtos ou presta serviços que geram lucros. Esses bens têm valor intrínseco porque produzem algo. Seu preço vem da capacidade de gerar riqueza, não de quanto alguém estará disposto a pagar amanhã. Essa é a essência de um investimento racional. Você está comprando fluxos de caixa futuros. Bitcoin não produz nada. Não gera dividendos, juros, colheitas, aluguéis ou qualquer bem tangível. É apenas um registro digital em uma blockchain. Seu valor depende exclusivamente do que o próximo comprador estiver disposto a pagar. Isso não é investir. É a teoria do trouxa maior. Você compra não porque o ativo tem valor real, mas porque espera vendê-lo para alguém mais otimista, ou desesperado, por um preço mais alto. Isso é especulação, não investimento. E especulação é um jogo em que a maioria perde dinheiro com o tempo, porque depende de timing e sorte, não de criação de valor. Vou dar um exemplo que deixa isso claro. Se você comprasse todo o Bitcoin do mundo, teria apenas um registro digital dizendo que é dono de uma grande quantidade de moedas. Mas o que faria com isso? Nada, a não ser tentar vendê-lo para outra pessoa. Agora compare com comprar todas as terras agrícolas dos Estados Unidos pelo mesmo valor. Você teria milhões de hectares produzindo milho, trigo, soja, algodão, alimentos que alimentam o país e o mundo. Todo ano, essas terras gerariam centenas de bilhões em colheitas. Você poderia vender os produtos, embolsar o lucro e ainda teria as terras para produzir mais no ano seguinte. Isso é valor produtivo. Ou imagine adquirir 10% de todas as empresas do S&P 500. Você seria dono de pedaços de negócios que fabricam iPhones, vendem seguros, transportam cargas, produzem remédios. Essas empresas geram centenas de bilhões em lucros anuais, pagam dividendos e continuam valendo algo porque produzem bens e serviços que as pessoas precisam. Bitcoin não produz nada. A comparação nem faz sentido. Os defensores do Bitcoin dirão que estou errado, que a moeda digital é valiosa como reserva de valor, uma espécie de ouro digital. Argumentam que é escassa, só existirão 21 milhões de unidades, e que essa raridade cria valor. Vamos analisar esse ponto, porque é crucial. Escassez por si só não gera valor. Muitas coisas são raras e não valem nada. Pinturas originais de artistas desconhecidos são únicas, mas não têm valor. O que importa não é a raridade, mas a utilidade combinada com a escassez. O ouro é valioso porque tem usos industriais, é usado em joias, serviu como reserva de valor por milênios em todas as culturas e de fato é escasso. A combinação de utilidade e escassez é o que cria valor. O Bitcoin tem utilidade limitada. Não pode ser usado na indústria, não pode ser usado como adorno, não pode ser comido. Sua única utilidade é como meio de troca e mesmo nisso falhou. É lento demais para transações, caro em taxas e volátil demais para ser uma moeda prática. Se você comprar um café com Bitcoin e no dia seguinte, a moeda valorizar 20%, na prática pagou 20% a mais pelo café. Que comerciante aceitaria um pagamento que pode perder 20% do valor até ser convertido em dinheiro real? Bitcoin deveria ter se tornado uma moeda global. Não se tornou. A maioria dos detentores nem o usa para transações, guardam na esperança de que o preço suba. Isso não é moeda, é especulação. A comparação com o ouro é especialmente equivocada. O ouro tem valor há 5.000 anos.
Em todas as civilizações tem usos industriais, é usado em joias, governos o mantêm como reserva, é universalmente reconhecido como valioso. Bitcoin existe há 15 anos, e apenas uma fração da população mundial possui ou sequer entende o que é. Comparar Bitcoin ao ouro é como comparar uma startup de 15 anos a uma instituição de 5 milênios. Não há paralelo em termos de valor consolidado. Mas o que mais me preocupa no Bitcoin é sua dependência da boa vontade dos governos. Os entusiastas gostam de dizer que a moeda é descentralizada e está além do controle estatal. Isso é ingenuidade. Os governos controlam as pontes entre o Bitcoin e as moedas reais. Se decidirem que a criptomoeda é uma ameaça, podem torná-la ilegal para conversão em dólares, euros ou ienes. Podem proibir empresas de aceitá-la, fechar corretoras. E de repente, seu Bitcoin se tornaria quase inútil, porque não poderia ser convertido em nada útil. A China já baniu o Bitcoin. A Índia tem sido hostil. Os Estados Unidos poderiam fazer o mesmo se políticos decidissem que a moeda facilita a lavagem de dinheiro, sonegação fiscal ou outros crimes. E não se engane, o Bitcoin é amplamente usado para fins ilícitos, tráfico de drogas, pagamentos de resgate, evasão de sanções. Isso não é especulação, são fatos documentados. Os governos toleram o Bitcoin agora porque ele ainda é uma pequena parte da economia. Mas se crescer o suficiente para ameaçar o controle estatal sobre a oferta de dinheiro ou facilitar crimes em larga escala, as regulações virão com força. E quem estiver segurando o Bitcoin descobrirá que descentralização não protege contra o poder do Estado. O consumo de energia do Bitcoin também é absurdo e insustentável. A mineração, processo de validação das transações, devora eletricidade em níveis comparáveis ao de países inteiros. É um desperdício colossal de recursos que poderiam ser usados para algo produtivo. Enquanto isso, investidores sérios continuam apostando em ativos que geram riqueza real, empresas que produzem, terras que cultivam, imóveis que alugam. Coisas que não dependem de modismos ou da esperança de que o próximo comprador seja mais otimista que você. No fim das contas, o Bitcoin é uma aposta no futuro incerto de uma tecnologia que até agora não cumpriu suas promessas. Enquanto isso, o mundo real continua oferecendo oportunidades concretas, negócios que geram lucros, ativos que produzem renda, inovações que melhoram vidas. Essas são as apostas que valem a pena. O resto é apenas barulho. Seed escolhe alimentos, vende-os no mercado e gera renda ano após ano. A Terra não se desvaloriza da noite para o dia, não depende de algoritmos ou da fé coletiva em um código. Ela produz algo tangível, algo que o mundo precisa, comida. E enquanto a população global cresce, a demanda por alimentos só aumenta. Isso não é especulação, é uma necessidade básica. Além disso, o valor da terra não está apenas no que ela produz hoje, mas no que pode produzir amanhã. Com tecnologia, irrigação e práticas agrícolas modernas, a produtividade só tende a melhorar. E ao contrário do Bitcoin, que consome energia sem gerar nada além de si mesmo, a terra absorve carbono, sustenta ecossistemas e alimenta bilhões. É um ativo que trabalha a seu favor, não contra o planeta. Quarto, invista em dívida de alta qualidade. Títulos corporativos sólidos, empréstimos garantidos por ativos reais, financiamentos que geram juros consistentes. Quando empresto dinheiro para uma empresa como a Coca-Cola ou a Apple, sei que elas têm receitas recorrentes, marcas valiosas e fluxos de caixa previsíveis. Não estou apostando em uma bolha, estou recebendo um retorno garantido por um negócio que já provou sua capacidade de pagar. E se a economia desacelerar? Essas empresas têm reservas, ativos e histórico para honrar seus compromissos. Não é como um token digital que pode evaporar se o mercado perder o interesse. Agora, compare isso com a narrativa do Bitcoin. Seus defensores falam em descentralização, liberdade financeira e proteção contra a inflação, mas ignoram um detalhe crucial. Nenhuma dessas promessas se materializou de forma prática. A descentralização? A mineração está concentrada em poucos players com acesso à energia barata. A liberdade financeira? A maioria das transações ainda passa por exchanges reguladas, sujeitas a congelamentos e restrições. A proteção contra a inflação? O Bitcoin já perdeu mais de 70% do seu valor em ciclos anteriores, e isso sem nem considerar os custos ambientais e sociais. Enquanto isso, os ativos reais continuam entregando o que prometem: renda, utilidade e estabilidade. Uma ação da Coca-Cola não vai desaparecer porque um meme viral perdeu força. Uma fazenda não vai falir porque um algoritmo foi hackeado. Um título corporativo não vai perder 80% do seu valor em um ano porque um influenciador decidiu vender tudo.
Esses são investimentos que resistem ao teste do tempo, não porque são imunes a crises, mas porque estão ancorados em algo concreto, a capacidade humana de produzir, consumir e evoluir. E aqui está o ponto final: riqueza não se constrói com atalhos. Não se constrói com promessas vazias ou com a esperança de que alguém pague mais por algo que não produz nada. Riqueza se constrói com paciência, com ativos que geram valor independentemente do humor do mercado. Se você quer segurança, compre algo que produza. Se quer crescimento, invista em negócios que inovem. Se quer legado, construa algo que dure. O Bitcoin pode ser interessante como experimento tecnológico, mas como investimento, é uma distração cara. O mundo real está cheio de oportunidades que não dependem de hype, de algoritmos ou de fé cega. E essas são as oportunidades que realmente importam. E crises financeiras? Não é por acaso. É porque esses ativos têm uma base sólida. Eles trabalham para você, não o contrário. Quando você compra uma fazenda, está adquirindo um pedaço de terra que produz alimentos, gera empregos e sustenta comunidades. Quando investe em uma empresa como a Apple, está apoiando inovação, tecnologia e serviços que melhoram vidas. Quando compra um imóvel para alugar, está criando um fluxo de renda estável que cresce com o tempo. Esses ativos não dependem de modismos ou da boa vontade de outros investidores. Eles têm valor intrínseco porque produzem algo real. Bitcoin, por outro lado, é como um espelho que reflete apenas a ganância e o medo do mercado. Seu preço sobe quando as pessoas estão otimistas e despenca quando o pânico toma conta. Não há nada por trás dele além da esperança de que alguém pague mais amanhã. E isso não é investimento. É apostar em um cassino digital, onde as probabilidades estão sempre contra você no longo prazo. Alguns argumentam que o Bitcoin é dinheiro digital, ou uma reserva de valor para o futuro. Mas dinheiro precisa ser estável, aceito amplamente e útil nas transações do dia a dia. Bitcoin não é nada disso. Sua volatilidade o torna inútil como meio de troca, e sua adoção como reserva de valor é pura especulação. Enquanto isso, o dólar, o euro e outras moedas fiduciárias, apesar de suas falhas, são amplamente aceitos, regulados e respaldados por economias reais. Elas podem não ser perfeitas, mas cumprem sua função, ao contrário do Bitcoin, que oscila 20% em um único dia sem nenhum motivo fundamental. Outro ponto que muitos ignoram: a energia desperdiçada na mineração de Bitcoin. Enquanto fazendas produzem alimentos, empresas geram empregos e imóveis abrigam pessoas, a mineração de Bitcoin consome mais eletricidade do que países inteiros, sem criar nada de valor tangível. É um desperdício colossal de recursos que poderiam estar sendo usados para resolver problemas reais, como a transição energética ou a segurança alimentar. Se você acredita em sustentabilidade, como pode defender um ativo que literalmente queima energia sem propósito? E não se engane, a descentralização do Bitcoin é uma ilusão. A maior parte da mineração está concentrada em poucos players, e a maioria dos detentores são grandes fundos e baleias que manipulam o mercado. Não é um sistema democrático, é um jogo onde os ricos ficam mais ricos enquanto os pequenos investidores arcam com os riscos. Compare isso com ações de empresas. Quando você compra uma ação da Amazon, está se tornando sócio de um negócio que entrega valor real aos clientes. Quando compra Bitcoin, está apenas torcendo para que outra pessoa pague mais por um código digital. A verdade é que o Bitcoin só existe porque as pessoas acreditam nele. E crenças podem mudar. Governos podem regulá-lo, tecnologias podem substituí-lo, e a confiança pode evaporar da noite para o dia. Já vimos isso acontecer com outras bolhas, da tulipomania ao mercado imobiliário de 2008. Quando a música para, quem fica com o Bitcoin na mão é quem perde. Então, se você quer construir riqueza de verdade, faça como os grandes investidores. Compre ativos que produzem, que têm utilidade e que resistem ao teste do tempo. Invista em empresas que inovam, em terras que alimentam, em imóveis que abrigam. Esses são os pilares de uma fortuna duradoura. O Bitcoin pode até brilhar por um tempo, mas no fim, o que realmente importa é o que você constrói, não o que você aposta. Crises, pandemias, revoluções tecnológicas, nada abala o que realmente funciona. E por quê? Porque a verdade fundamental nunca muda. Ativos produtivos geram valor, enquanto tokens especulativos não passam de ilusões. Essa é a minha resposta sobre o Bitcoin. Nunca o comprarei, a nenhum preço, porque ele viola todos os princípios de um investimento sólido que aprendi ao longo da vida. Não produz nada, não tem valor intrínseco, não gera fluxo de caixa e depende exclusivamente da teoria do tolo maior. Quando me perguntam o que compro no lugar, a resposta é clara: invisto em ativos que criam valor real. Empresas que geram lucros consistentes,
terras que alimentam nações, imóveis que oferecem abrigo e renda. Ativos que não apenas resistem ao tempo, mas que melhoram o mundo ao fornecer bens e serviços essenciais, e ao mesmo tempo, recompensam seus donos. Isso é investir. Isso é construir riqueza. Isso é o que funciona, década após década, geração após geração. E é exatamente isso que continuarei fazendo, independentemente de quão alto o Bitcoin suba ou de quantas pessoas insistam que estou perdendo uma oportunidade. Porque no fim das contas, o que realmente importa não é o barulho do mercado, mas o legado que você deixa.